Atenção, se você toma essas cápsulas de melatonina ou se sente estressado todos os dias ou fica doente direto e não sabe o porquê, tudo isso está ligado ao seu relógio central. E nesse vídeo você vai entender o que está por trás da melatonina baixa, do estresse crônico ou das doenças que vêm e vão uma atrás das outras. E é esse o seu primeiro passo que vai tornar a sua saúde muito melhor. E os estudos comprovam, mostrando que apenas uma noite mal dormida pode afetar, aumentando o seu cortisol, o hormônio do estresse. Então imagina, e se em um dia você tem um aumento tão grande do cortisol, imagina em uma semana. Então nesse vídeo você vai entender que diabos é esse de relógio interno que nós temos. E que a maioria dos médicos, eles escondem e não te mostram esse outro lado. Mesmo tendo evidências mostrando que diminui diabetes, diminui insônia, diminui até a depressão. Sim, esse relógio interno é tão poderoso, mas existe algumas técnicas para você utilizar ele da melhor forma possível e eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, certo? Então se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal e se você gostar do vídeo, deixe o seu like, beleza? Então bora pro vídeo. Bom, então vamos lá. Esse aqui é o círculo circadiano, ou melhor dizendo, o relógio interno. Bom, esse relógio interno, basicamente, ele diz que horas é melhor acordar, que horas é melhor comer carboidrato, que horas é melhor treinar, que horas é melhor fazer o teu trabalho, trabalhar, né? Que horas é melhor tu ir dormir. Basicamente, você já tem uma rotina prévia que melhora o teu funcionamento do teu corpo. Então, existe determinados períodos, né, durante o teu dia, onde você tem maior aptidão a certas habilidades. Então tem hora que é melhor para comer, hora melhor para dormir, hora melhor para treinar. Então você vai ver que existe vários momentos, né, que vão ter liberações de alguns hormônios, de algumas alterações, né, do teu corpo que vão favorecer isso ou vão desfavorecer. Então você vai entender bem. E quando você não tem uma sincronização com as atividades que você faz no dia a dia, com o círculo circadiano, você tem uma desregulação. E essa desregulação, ela normalmente vem atrelada a alguma doença, tá? Você vai entender o que eu quero te dizer e aonde que eu quero chegar, tá? Então você vai ver ali que vai ter momentos onde você tem um aumento do cortisol, né, que é o hormônio do estresse, e vai ter momentos que você precisa diminuir esse cortisol durante o teu dia. E quando você não faz isso, né, você acaba desbalançando esse teu corpo, e isso vai te levar a uma doença, né? Vai surgir uma doença daí. Então eu vou te mostrar mais ou menos como é que funciona esse círculo circadiano e você vai acompanhando comigo, beleza? Bom, então vamos começar aqui. No início do teu dia, você tem um fim da produção da melatonina. A melatonina você já sabe que é o hormônio que estimula, né, o sono, né? Quando ela diminui, quando ela chega ao fim, você tende a acordar, né? Então às 7h30 você tem o final da melatonina. Muitas das pessoas acabam acordando às 6, né? E aí às 7h30 já estão indo para o trabalho ou já estão no trabalho. E aí esse período aqui é um período onde você fica um pouco mais sonolento, né? Você fica um pouco mais desligado e a partir das 7h30 você fica mais ligado, mais disposto e já começa a trabalhar, né? Então aqui, ó, às 9 horas a gente consegue ver que existe um pico de cortisol. O que é o cortisol? O cortisol ele serve tanto para a gente se estressar, né, um hormônio de estresse, mas também para a gente prestar atenção. O cortisol é super importante porque ele deixa a gente focado na atividade, né? Então a gente percebe que há um aumento do cortisol às 9 horas, às 10 horas há um período de maior alerta, né? E é super interessante que uma comprovação desse hiperfoco que a gente tem, dessa liberação tanto de cortisol como de testosterona também para os homens, né? A liberação desses dois hormônios, ele fomenta uma maior aptidão física, maior ganho de percepção, então você fica mais ligado, né?
E uma comprovação disso é os recordes mundiais e também das Olimpíadas, né, que acabam predominando nesse período entre as 9 horas até as 11 horas, né, você tem muitos recordes sendo batidos nesse horário, porque nosso corpo ele é feito para, nesse período de tempo, entre as 9 até as 11 horas, ter uma aptidão física, né, maior. Então, você consegue dar o teu máximo nesse período. Então, esse período, para quem gosta de treinar, para quem quer, quem prefere ter um tempo, um melhor tempo para poder treinar, esse período entre as 9 e 10 horas é o melhor período para treinar. Voltando aqui para o círculo circadiano, nós temos uma maior coordenação a partir das 2h30. Então, esse período das 2h30 até as 6 horas eu gosto bastante, porque é um período que fomenta muito o trabalho. Então, tipo, para quem trabalha de tarde, ele tende a melhorar muito a performance, porque ele aumenta essa questão de coordenação, aumenta também, aqui não tem, né, mas aumenta também o tempo de reação, então a gente fica mais atento, né, e temos uma eficiência cardíaca e muscular, então a gente tem aumento da força. Então esse período aqui é um período muito legal para trabalhar, né, para você trabalhar, para você estar no teu emprego. De tarde é um dos melhores períodos, tá? Depois, a partir das 6 horas, nós temos já começa a ficar de noite, né? A nossa temperatura do corpo já começa a aumentar, né? Você tem um aumento da pressão sanguínea, isso vai levar uma temperatura maior do corpo às 7 horas. Então, a partir das 7 horas, a gente tem um aumento da temperatura. E esse aumento da temperatura, não sei se você já ficou doente, quando você já deve ter ficado doente, quando o corpo não fica com uma temperatura bem elevada, e essa temperatura elevada não te deixa mais cansado, mais indisposto, e é exatamente isso que acontece. Quando você aumenta a temperatura do teu corpo, você relaxa. Então, por isso, essa temperatura às 7 horas aumenta, né? Para você começar a relaxar, para você acabar relaxando, porque tá chegando a hora de dormir, certo? Então é tudo sincronizado, né? Agora, às 9 horas. Às 9 horas você tem o início da secreção de melatonina. Então, às 9 horas é o momento ideal para você já desligar tudo da sua casa, já se encaminhar para dormir, porque você tem uma secreção maior de melatonina nesse período. E por último, às 2 da manhã a gente tem um sono profundo, aquele famoso sono REM, onde a gente tem um relaxamento muito maior do nosso corpo. Então a gente tem um relaxamento significativo, né? Depois às 4h30 da manhã a gente tem uma temperatura corporal mais baixa, né? Então já é uma preparação para você começar a acordar, né? Então aqui o melhor momento para dormir o melhor momento para dormir é ali a partir das 9 até umas 6 horas, até umas 7h30, né? Então é um período da noite. Então a luz solar ela é fundamental para você acordar. Então quando a luz solar aparecer, você tende a acordar. Então é basicamente assim que funciona o círculo circadiano. Bom, e o círculo circadiano ele é formado por 2 tipos de relógios: os relógios centrais, que é basicamente essa parte aqui da cabeça, e os relógios periféricos, que são todos os outros órgãos, tá? A parte central ela é responsável pelas questões de cortisol, então para a liberação do cortisol, para a liberação da melatonina, né? Então responsável pelo sono, cortisol, concentração e o foco, né? Aqui melatonina, o sono, e temos a temperatura do corpo, então temperatura mais alta, mais baixa, que é coordenada pela essa parte central. Para a parte periférica, que são todos os outros órgãos, tem as questões hormonais, então os hormônios estão em sincronia, né? São responsabilidade pelos relógios periféricos, né? Então temos ali o pâncreas, temos o fígado, né? Então temos esses órgãos importantes relacionados aos hormônios. Temos também as sinapses nervosas, que são relacionadas também a esses relógios periféricos, né? Então são neurônios, né, que são distribuídos em várias partes do nosso corpo, não só na cabeça. Existem então
neurônios por outras partes do nosso corpo. Até aqui no nosso nariz nós temos captadores neuronais, né? Então, só para você ter uma noção que é muito mais complexo. E quando você tem uma sincronização do relógio central do relógio periférico, você tem uma saúde, você tem bem-estar. Quando você tem uma desregulação, você começa a desenvolver alguma doença. E é isso que eu vou te explicar agora, tá? O que faz a sincronização são a alimentação, sono e atividade física. Então você pode entender aonde está a nutrição aí, né? Então são essas três coisas básicas que te ajudam a sincronizar esses itens, né? Que eu falei, que são questões hormonais, ou questões do cortisol, melatonina. Mas você pode estar perguntando, será que é só isso? Né? É tão fácil, atividade física, alimentação, sono, né? Então eu vou te explicar mais ou menos como é que funciona essas alterações, e aí você vai começar a se identificar mais com o assunto e vai poder entender melhor aonde que eu quero chegar. Pensa numa pessoa que gosta de jogar um videogame de madrugada, ou acaba estudando de madrugada por conta da falta de tempo, ou até mesmo uma pessoa que vê um filme, né, de madrugada. A pessoa fazendo essa atividade pela madrugada, ela vai criar um ambiente, nós dizemos um ambiente propício para a pessoa obesa, né? Um ambiente obesogênico. Por quê? Porque ela vai ter um aumento do cortisol, então ela vai ter um aumento desse hormônio do estresse, que pode ser bom para a pessoa que está jogando videogame, né? Porque ela precisa ter mais foco, né? Então, por ela estar jogando à noite, ela tem esse hormônio a seu favor, então o cortisol aumenta bastante no período da madrugada. Então pessoas que jogam videogame prestam mais atenção, tá? Isso é fato por conta do cortisol, né? Mas também há uma resistência maior à insulina. Interessante, né? Os estudos mostram isso, que quando você acaba ficando de madrugada acordado, você aumenta a resistência à insulina. Então, você aumenta já a resistência à insulina, um risco maior para diabetes, né? E você diminui hormônios importantíssimos para recuperação muscular. Então, o GH você diminui, IGF-1, testosterona você diminui. Então, todos esses hormônios diminuem, mas o cortisol aumenta, a miostatina aumenta, a resistência da insulina aumenta nesse período da madrugada, né? E aí você deve estar pensando, tá, e a pessoa que está estudando ou vendo um filme tem algum benefício, malefício? Bom, os estudos mostraram que há uma inflamação dos neurônios, percebeu-se, né, que há uma inflamação dos neurônios onde diminui a fixação de informações. Então, estudar de madrugada não é tão legal, porque você diminui muito a fixação de informações. Então, você fica gastando energia, tentando forçar que você consiga absorver aquele conteúdo, mas normalmente os estudos mostram que há uma diminuição dessa captação, dessa absorção de conteúdo, certo? E um ponto muito importante no estudo é que quando a pessoa tem uma diminuição desse sono por conta de ficar acordado durante a madrugada, há uma diminuição da saciedade. Então a pessoa, ela tende, quando ela está comendo, a comer cada vez mais, ao invés de conseguir se regular. Isso é super interessante e tem a ver com a questão da obesidade, né? Do ambiente obesogênico que eu falei. Além disso, há uma diminuição da gratificação e da recompensa, que são coisas interessantes. Você receber gratificações e recompensas durante o seu dia, por meio de satisfações, né? Por meio de lembranças, memórias afetivas, experiências legais, você tende a ser uma pessoa um pouco mais resistiva a isso. Então você tem uma certa resistência a questões de gratificação. Então você fica um pouco menos grato, digo assim, para você poder entender. Então é muito mais difícil te agradar. Então fica muito mais fácil você optar pelo doce ou pela fritura por conta disso, já que você tem uma diminuição dessa gratificação, dessa recompensa natural do teu corpo. Então é uma coisa bioquímica mesmo no teu corpo que acontece, e você acaba precisando dessa gratificação de uma forma externa por meio do alimento. Então é super interessante isso, o consumo maior de doces e gorduras nesse período da noite, né? Muito por conta disso.
Então a pessoa não vai querer comer um prato de arroz, feijão, vai querer comer uma bolacha recheada, um hambúrguer, uma batata frita por conta dessa gratificação, né? Além disso, a grelina, que é um hormônio que se encontra no estômago e que é responsável pela fome. Então, quando você acaba não se alimentando, essa grelina acaba se proliferando e aumentando. Só que o que se percebeu, né, que na madrugada, quando você tá jogando um videogame, ou estudando, ou vendo um filme, você tende a ter aumentado essa grelina cada vez mais. Então você tende a ter muito mais fome do que você teria durante o dia. Então é super interessante esse estudo, que são vários fatores que aumentam a tua chance de ser uma pessoa obesa, de ganhar peso durante a madrugada, certo? Bom, e o pior é que todos esses prejuízos que acontecem na madrugada, eles acabam perdurando pelo dia também. Então, no período diurno, essa pessoa que tem uma dificuldade, tem um problema de sono, né? Então, ou acaba não dormindo adequadamente, tem alguma coisa, uma modificação no sono, tá? Seja ela qualquer, tá? Ela tem um aumento na questão de fadiga, então ela fica mais cansada do que as outras pessoas, certo? E ela tem uma dificuldade de concentração maior. Então, é aquele negócio que eu falei da fixação. Você tem uma fixação menor do que as outras pessoas, né? Então, pessoas que trabalham à noite, pessoas que viajam bastante, executivos que sofrem com jet lag, pessoas que são expostas à luz artificial um período prolongado. Então, pessoas que trabalham em shopping, né? Que ficam até altas horas expostos à luz solar e não tem a luz do dia, não conseguem ver a luz do dia, né? Isso é muito prejudicial, então aumenta essa questão da fadiga, aumenta essa percepção de diminuição de concentração. Pessoas que se alimentam no período da noite, então pessoas que comem ali meia-noite, 2 da manhã, 3 da manhã, então pessoas que têm essa alimentação noturna, né, são propícias a ter essa fadiga e essa perda de concentração. Pessoas que têm horários de sono alterado, então um dia ela dorme às 4 da manhã, outro dia ela dorme às 10, o outro dia ela dorme às 2. Pessoas que não têm um horário certo para dormir acabam sendo afetadas, né? Então, se você se identifica com isso, vai tentando arrumar isso, porque é fundamental, porque você vai ver que sim, pequenos problemas, né? Não vou dormir hoje no meu horário, ou vou sair e tal, podem alterar. Estudos mostraram que apenas uma noite de sono alterada já aumenta o teu cortisol, tá? Então, se você tem uma necessidade de ter uma desregulação, ok, beleza, uma vez ou outra, ok, mas quando isso se torna crônico, uma rotina, então 7 dias da semana, 5 dias da semana você tem uma diminuição da qualidade do seu sono, ou acaba tendo essa qualidade de sono alterada, você tem sim um aumento muito grande da predominância de diabetes, né? Porque a gente viu ali resistência à insulina, de você ter depressão por conta da diminuição do sono, né? De você ter obesidade. Então, todos esses fatores, né? Doenças muito ditas e faladas hoje em dia são oriundas de comportamentos, e esses comportamentos podem ser pequenos comportamentos, né? Então eu tô fazendo aqui uma reflexão para você poder refletir, poder melhorar a sua saúde, né? Começar a pensar, será que eu tô indo no caminho certo? Será que eu tô fazendo bem para minha saúde, né? Então vê aí se você se sente muito cansado, se você acaba sendo muito estressado, ou se você tá doente sempre. Fique ligado nessas dicas, tá? E eu vou dar uma dica agora para quem tá buscando emagrecimento, né? É um estudo que mostrou que quando a pessoa ela tem uma qualidade de sono melhor, ela consegue emagrecer de uma forma mais saudável. E quando ela tem uma noite de sono ruim, né? Então, no sono ruim, ela acaba não perdendo apenas gordura, e sim perdendo mais massa muscular do que gordura. Eu vou te mostrar esse estudo agora. Bom, então esse estudo mostra 2 grupos de pessoas, um grupo
que fez uma dieta restritiva, mas não tinha uma noite de sono adequada, e um grupo que fez uma dieta restritiva e que tinha uma noite de sono adequada, tá? Os dois grupos perderam o mesmo peso, então os dois perderam 3 quilos. Isso é muito legal para você ver que sim, funciona a dieta que tem restrição calórica, né? Então você pode ver que sim, os dois emagreceram. Só que aí, quando você vê a composição, né, o que um perdeu e o que o outro perdeu, você vê que a pessoa que tinha uma noite de sono adequada, ela acaba perdendo 1,4 quilos de gordura, enquanto que a outra pessoa que tem uma noite de sono inadequada acaba perdendo só 0,6 quilos, né? Enquanto que perde 2 quilos de músculo, né? Mais de 2 quilos de músculo, enquanto que a outra perde cerca de 1 quilo e pouco. Então você pode ver que sim, os dois perdem peso, mas a pessoa que tem uma quantidade de sono ruim, né, perde muito mais massa muscular do que gordura, perde praticamente nada de gordura. Então é isso que eu quero que você pense e repense na sua vida. Será que o seu sono tá bom? Será que você não tem que fazer uma mudança nisso, aumentar a sua qualidade de vida, né? Eu sei que você tem trabalho, tem filho, tem diversas outras pessoas que dependem de ti, mas se você acaba não cuidando de si mesmo, será que você vai conseguir cuidar dos outros, né? Faça essa pergunta para si mesmo e eu quero que você reflita, né? Até mesmo no emagrecimento, o sono reflete. Será que não está refletindo na sua saúde? Eu não quero que você chegue depois ali para mim, tô com diabetes, Margem. Eu tô com depressão. Eu tô com obesidade. Não, eu quero que você melhore hoje, né? Que você possa procurar no Google ou assistir esse vídeo de novo e olhar ali o ciclo circadiano, o que eu posso melhorar de acordo com o meu ciclo circadiano, né? Será que eu preciso de ajuda, né? Em determinado momento, por exemplo, eu tô tendo uma doença uma atrás da outra. Será que não é meu sono? Não é minha qualidade de sono? Não é que eu não estou me respeitando muito bem esses fatores? Repense sobre isso, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu vou deixar todas as referências aí desses estudos aqui embaixo, tá? E eu queria que vocês refletissem, né? Isso aqui é muito básico, né? Envolve o ser humano, não envolve remédios, né? Então por isso que a medicina, né, os médicos acabam não olhando muito para esse lado, né? Mas eles estão cada vez mais estudando isso. Não vou mentir para vocês, tem vários médicos que estão começando a olhar para esse lado, né, mais integral da medicina. Mas a maioria dos médicos preferem prescrever remédios e os remédios dão, né? Então preste atenção. Se você quer dar dinheiro para os médicos, fique à vontade, né? Mas se você quiser cuidar da sua saúde, preste atenção no seu sono, beleza? Então deixe seu like, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.